Salve, salve pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Antes de mais nada, como eu sempre faço, né, fazendo aquele jabazinho, desce o player aqui embaixo, se inscreve no canal se você não for inscrito, ativa as notificações, dá uma conferida porque às vezes o YouTube retira a tua inscrição e retira as notificações que você deixou ativada. Não esquece também de deixar o comentário aqui embaixo caso esse conteúdo seja interessante para você. Bom, dando continuidade aqui à nossa série sobre toxicologia clínica e forense, nós vamos falar hoje sobre aspectos analíticos nas investigações toxicológicas, tá bom? Então deu muito trabalho para fazer esse conteúdo para vocês, então se você puder, compartilhe esse vídeo para mais pessoas, para que elas possam entrar aí, né, nesse mundo da toxicologia. Se você tem aquele seu colega que está fazendo farmácia, biomedicina, ou qualquer curso que envolva ou queira saber um pouco mais sobre análises toxicológicas, não esquece de mandar esse vídeo para ele, né? Manda para ele para a gente poder conversar um pouquinho mais. E aqui tem muito conteúdo já para você acompanhar nessa disciplina de tóxico. Bom, para falar um pouquinho sobre toxicologia forense, é necessário que você entenda o que é toxicologia forense. Então, a toxicologia forense é uma aplicação da toxicologia que tem finalidade pericial legal. Quando eu falo pericial legal, é importante que você entenda o seguinte: todas as análises toxicológicas que são essenciais, por exemplo, num caso investigativo, para investigação de algum crime, de alguma intoxicação, a gente chama de toxicologia forense. Nesse caso aqui, ela é utilizada especialmente na identificação de substâncias que possam ter causado danos ou até mesmo a morte de um indivíduo. Essa área vai empregar diversas técnicas juntas para identificar corretamente essas substâncias e conseguir contar uma história. Eu sempre brinco com os meus alunos que quando a gente fala de toxicologia forense, a gente precisa entender que nós somos os fofoqueiros. A gente vai precisar realmente contar uma história, entender se essa história tem elos e se esses elos fazem sentido. Não adianta de nada você identificar uma substância, por exemplo, e essa substância não ter correlação alguma com a história do caso. Então é necessário que você entenda todo o processo histórico, entenda toda a cadeia de eventos, para saber se essas substâncias que foram identificadas, da forma que foram identificadas, elas conseguem completar esses elos. Então, as principais áreas de atuação do toxicologista forense são na área pós-morte, né, logo após o óbito, no teste de drogas e na avaliação de desempenho. Então, por exemplo, pessoas que utilizaram essas substâncias ilícitas e cometeram algum tipo de ato infracionado, elas precisam passar por um teste toxicológico para a gente identificar se há ou não a presença real dessas substâncias no corpo do indivíduo. O toxicologista forense ele utiliza de técnicas de química analítica, técnicas de laboratório, né, para a gente poder compreender e entender realmente se existiu naquele momento ali a utilização ou foi importante, como eu disse, um elo da corrente para que acontecesse aquele crime. É válido lembrar para vocês uma coisa, gente. É necessário e é muito importante que você entenda que, na maioria das vezes, quando a gente trata de toxicologia forense, muita gente acha que o toxicologista forense ele vai descobrir todos os crimes, né? Vai ser responsável por tudo. E não é bem assim. Ele só vai aparecer ali em etapas investigativas em que é necessário se identificar aquelas substâncias que possam ter relação com o caso que é investigado, beleza? Bom, galera, então eu vou trazer você aqui para nossa tela, né? Para nossa lousa, para o nosso quadro, para a gente conversar um pouquinho sobre o processo de toxicologia forense. Então vamos lá. Bom, primeira coisa que você tem que entender é quais são as etapas da análise toxicológica forense. A gente pode dividir essa análise em 3 etapas principais. Quais são elas? O histórico, como eu disse para vocês, nós somos os fofoqueiros, né? Quais são as análises que foram feitas, né? E a interpretação de cada caso. Então, o histórico vai descrever como aquela etapa vai ser importante e como tudo aconteceu, certo? Por quê? Porque muitas vezes só através do histórico a gente já consegue ter um norte do mecanismo investigativo analítico, beleza? Já no caso das análises, nós temos que lembrar de todos aqueles processos relacionados a análises clínicas. Conceitos pré-analíticos e conceitos pós-analíticos. Nós vamos ver mais à frente que existe um termo na toxicologia forense chamada cadeia de custódia. Na cadeia de custódia é toda a relação de eventos que você tem que ter com a amostra para que você mantenha essa amostra íntegra e utilizável de acordo com a necessidade do caso, tá bom? Nas análises, você tem que utilizar métodos que sejam reprodutíveis, que sejam métodos que consigam realmente trazer informações essenciais e corretas na análise daquele analito, né, daquela substância. Aliás, além de que devem ser métodos confiáveis. Então, tudo que você utiliza de método de análises clínicas, né, de análise de substâncias na toxicologia forense, deve ser, sem sombra de dúvidas, um método validado, tem que passar por validação. Além da interpretação desses resultados. Obviamente, a interpretação desses resultados é essencial para que você consiga compreender se naquele momento houve a presença, a ausência, ou se é, por exemplo, apenas um teste qualitativo, certo? Então, o que é que acaba acontecendo? Nos testes, quando a gente vai avaliar, a gente pode utilizar testes de triagem, normalmente por imunoensaios,
Esses testes de triagem, eles têm uma característica. Normalmente eles são mais sensíveis, beleza, mas eles são menos específicos. Então acaba que você pode ter aqui muitos falsos positivos ou falsos negativos. Ninguém sustenta um laudo toxicológico apenas com teste de triagem, tá bom? Como o próprio nome diz, o teste de triagem ele é utilizado apenas para separar ou para direcionar, nesse caso aí, a análise toxicológica, tá bom? Os resultados positivos eles precisam ser confirmados normalmente por métodos cromatográficos, que são muito mais específicos, como por exemplo, cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massa. Eles vão ter aí resultados conclusivos e indiscutíveis porque vão apresentar uma especificidade muito grande, né? Então é necessário também avaliar, por exemplo, nós vamos falar depois, o tipo de matriz analítica que você vai utilizar. De onde é que você vai tirar essa amostra? Você vai utilizar que matriz? É cabelo? É saliva? Cada uma delas vai ter um processo de conservação, vai ter uma cadeia de custódia diferente, ok? Então lembre-se disso. Esses 3 passos eles são muito importantes no caso da análise toxicológica forense. Já quando a gente fala de amostras biológicas, a gente precisa entender o seguinte: as amostras biológicas elas vão ter contextos diferentes. A validade dessas amostras ela só é real quando você tem o caso de pacientes que realmente precisam utilizar, ou pacientes não, né? No caso de ações em que é necessário realmente uma avaliação toxicológica mais profunda. Então, por exemplo, dependendo do tipo de caso, o cabelo pode ser a melhor amostra possível. Dependendo do tipo de caso, uma amostra de sangue conta muito mais histórias. Por quê? Porque, por exemplo, existe uma área da toxicologia chamada hematologia forense, onde, por exemplo, até o formato da mancha consegue descrever como os eventos daquele crime podem ter acontecido. A gente consegue perceber que, a depender da amostra biológica, a gente tem janelas de detecção diferentes. O que é que acaba acontecendo? É que cada uma dessas amostras, elas têm padrões mínimos de uso. Então, automaticamente, a gente precisa utilizar a amostra de acordo com a necessidade de cada caso. Então, por exemplo, o sangue. O sangue é a principal amostra porque vai conter diversas informações, inclusive genéticas. Ela é coletada de veias periféricas e volumes de 5 a 40 ml são necessários. E normalmente a gente armazena em fluoreto de sódio, né? Num tubinho de fluoreto de sódio. Importante lembrar aqui, quando a gente coloca de 5 a 40, a gente coloca o ideal. Mas muitas vezes você é obrigado a trabalhar com volumes menores, o que acaba dificultando essas análises, tá bom? Dependendo de como seja, beleza? Lógico, numa cena de crime bárbaro, onde você vê ali um homicídio, por exemplo, e você vê ali manchas específicas, as manchas, embora sejam sangue, vão contar a história do evento que aconteceu. Outro ponto importante, o humor vítreo. O humor vítreo é um líquido que tem no globo ocular, ele é muito resistente à decomposição e é ideal para substâncias voláteis e cadáveres queimados. Então, nessas condições aí, você consegue identificar a presença de agentes toxicantes. Por exemplo, o indivíduo utilizou gasolina para queimar aquele corpo. Então, você consegue perceber através do humor vítreo, tá bom? Cabelo, né? O cabelo tem uma grande vantagem, ele tem uma janela de detecção de até 3 meses ou mais, e ele é útil para históricos de exposição. Então, se o indivíduo utilizou algum entorpecente, por exemplo, e cometeu algum tipo de crime, você consegue identificar através de amostras de cabelo. Já a urina e a bile vão indicar a exposição anterior. Normalmente a bile é útil para paracetamol, cocaína e opiáceos. Depende muito também do analito que você está encontrando e da polaridade dele. Quanto mais apolar ele for, mais a gente encontra na bile. Quanto mais polar ele for, mais a gente encontra na urina. Qual é o grande problema dessas duas análises? É que essas duas análises aí, a gente tem que manter a sua estrutura o mais íntegra possível no menor tempo. E a urina, ela se degrada muito fácil. Então, como há contaminação bacteriana, presença de nitrito, de nitrato, acaba que essa amostra biológica, ela é muito mais, digamos assim, suscetível a destruição por conservação. Então, às vezes, embora seja uma amostra muito boa de ser utilizada, ela tem características de conservação muito específicas, então acaba sendo mais difícil de utilizar, beleza? Bom, quais são as principais intoxicações criminosas não fatais? Etanol, né? Álcool, todo mundo já deve ter ouvido falar, por exemplo, de pessoas que embriagam as outras, né? Para cometer determinados delitos. Então, o álcool, ele é sim uma droga, para quem tem essa dúvida, e ela é mais utilizada devido à legalidade, né? No nosso caso, no Brasil, ela é uma droga lícita, e à facilidade de acesso. Inclusive, junto com o etanol, podem ser utilizados depressores do sistema nervoso central, como o diazepam, por exemplo. Pode ser fruto da formação do Boa Noite Cinderela. Eu acho que todo mundo aqui já deve ter ouvido falar sobre o Boa Noite Cinderela, que é quando as pessoas utilizam ali de agentes depressores do sistema nervoso central junto com álcool para causar uma depressão maior e cometer algum tipo de delito. E por último, as drogas de abuso, né, que vão incluir cocaína, heroína, anfetaminas, maconha, êxtase, enfim. Diversas drogas diferentes que podem sim ser utilizadas nesse caso como intoxicações não fatais. Mas professor, essas drogas que são classificadas como não fatais, elas têm menor pena, digamos assim, quando
ocorre a presença de um legista, quando o cara identifica isso. Gente, não há como você dizer quanto tempo leva ou vai levar a pena, porque isso aí entra na área do direito, tá? Juridicamente, existem diferenças, porque o que vai na parte jurídica, e aí a galera que for da advocacia me corrija se eu estou errado, na parte jurídica, várias condicionantes são levadas em consideração. E essas condicionantes, uma delas é o tipo de substância ou a quantidade delas. E aí, o toxicologista ele pode descrever no seu laudo quais são as consequências do uso exagerado, por exemplo, daquela droga. Então, tudo isso é levado em consideração lá no tribunal. Porém, nós aqui não oferecemos nenhum tipo de julgamento. O que a gente vai oferecer? Informações que nós conseguimos comprovar utilizando método científico, método analítico, quando a gente consegue realmente descrever o que é que aconteceu naquela ocasião, tá bom? Bom, quando a gente fala dos padrões de qualidade, a gente precisa entender que, obviamente, para servir como prova, todas as substâncias que são identificadas nesse processo aqui, elas precisam passar por padrões de qualidade. E aí, na toxicologia forense, nós temos um padrão de qualidade que é chamado de cadeia de custódia. O que é a cadeia de custódia? É uma documentação completa desde a coleta da amostra até o descarte, o que garante rastreabilidade de todas as operações com a amostra. Por quê? Porque todo mundo é inocente desde que se prove o contrário. Então, qualquer pessoa que possa se sentir, digamos assim, lesada por desse tipo aqui de utilização de produtos, né, de rastreabilidade, aliás, de coleta de amostras, se a cadeia de custódia não foi feita corretamente, ele pode sim invalidar aquele processo. Por que ele pode invalidar aquele processo? Ele vai dizer, olha, não houve acondicionamento correto, portanto não dá para você afirmar, por exemplo, que existia tal substância dentro daquela tal amostra, tá bom? Validação de métodos, ou seja, métodos que sejam validados, que tenham especificidade, sensibilidade, linearidade, precisão, exatidão, recuperação e estabilidade. Então não é qualquer método, não é qualquer estratégia que você vai utilizar para incriminar alguém ou para descrever se aconteceu a presença de determinada substância. É necessário que eles atendam aos critérios de validação dos métodos analíticos, tá? Além de certificações, não é qualquer laboratório que vai fazer esse tipo de análise. Laboratórios devem seguir a ISO Guia 25, NDA e a SOFT, e além de passar por testes de proeficiências interlaboratoriais. Normalmente esses testes de padronização, eles são levados, né, a amostras diferentes, com padrões diferentes, para verificar a acuracidade de análise desses laboratórios, certo? Então, os laboratórios forenses brasileiros, geralmente vinculados às secretarias de segurança pública ou AML, devem apresentar alto rigor analítico, padrões éticos elevados e cumprimento de legislação, porque a integridade da amostra e a qualidade analítica são fundamentais para resultados confiáveis que possam ser usados como provas judiciais. E aí, eu deixo para vocês essa informação. Ó. Sem a prova do laudo toxicológico, o médico legista não pode afirmar que houve intoxicação por agente tóxico. O laudo pode ser contestado durante um processo judicial, mesmo que o indivíduo apresente sintomas físicos, mesmo que você consiga visualizar. É necessário que você tenha uma prova toxicológica da descrição dessa substância através de métodos analíticos validados. Fechou? Bom, galera, agradeço vocês terem ficado comigo em mais um vídeo. Não esquece de deixar o gostei, não esquece de compartilhar esse vídeo para mais pessoas. Um grande abraço e até a próxima.